Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, livro de Isaías, capítulo 6. Todos acharam? Diz assim: no ano em que morreu Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Verso 2: serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse ele: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai amado, essa tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, por tua misericórdia e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Bom, esse texto aqui, ele começa com o profeta Isaías no templo, orando ao Senhor. É interessante notar que ele começa dizendo que ele especifica um evento que chama a atenção no texto num primeiro momento, que esse evento é a morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei no reino de Judá, e ele foi um bom rei, por sinal. Ele foi um rei que exerceu um governo justo e acabou morrendo até um pouco precocemente, devido a uma situação em sua vida onde Deus julgou uma ação de rebelião desse mesmo rei. Mesmo tendo sido um rei bom, em um determinado momento da vida dele, ele cometeu alguns erros na sua política administrativa e principalmente na sua relação com Deus, que acabou prejudicando o seu reinado. E o texto de Isaías começa exatamente com essa nota, a nota dizendo que o rei Uzias havia morrido, e nesse mesmo ano, Isaías ele tem uma visão do Senhor. Alguns historiadores dizem que Isaías poderia ter sido um parente próximo do rei Uzias. Isaías ele exerce o seu ministério dentro da corte de Jerusalém. Ele é um profeta que Deus levanta para lidar, para tratar, para falar com os chefes de Estado. Ele é um profeta que foi levantado por Deus para transmitir uma mensagem diretamente para a elite de Jerusalém. Se você olhar o texto de Isaías, ele tem um estilo literário até diferente dos outros profetas. Carrega-se um texto mais rebuscado, com poesias muito bem elaboradas, um texto que chama bastante atenção, um texto rico, um texto muito profundo. E você vai ver que boa parte das mensagens do profeta Isaías em relação ao reino de Judá é dado para a corte, transmitido para os nobres ali de Judá. E aí o que nós percebemos? Que ele está no templo, que ele
está buscando o Senhor, que ele carrega um lamento, faz questão de notificar que era um momento de tristeza, se não para a nação como um todo, mas para ele em especial. E esse registro do verso 1, ele está sendo colocado aqui até mesmo para nos chamar a atenção sobre algo, porque ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro, ou seja, as suas vestes, enchiam o templo. Quando Uzias morre, a nação de Judá sofre, está passando por um momento político delicado, a nação está passando por um momento de muita perplexidade, está passando por um momento confuso. Um grande líder, um bom líder foi embora. Há aquele sentimento de instabilidade econômica, há aquele sentimento de instabilidade social, as coisas começam a sair do controle, e é exatamente no momento de crise e de tensão na nação, Isaías ele notifica que ele tem uma visão do Senhor assentado sobre o trono. Isso quer nos dizer o quê? A mensagem que está saindo desse texto, uma aplicação muito prática, é exatamente mostrar e revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. É como se Deus estivesse dizendo para Isaías: olha, o chefe da nação, o rei da nação morreu. A nação parece estar passando por um momento difícil, parece estar tudo fora do controle, mas eu continuo sob o controle. Vocês perderam um rei humano, vocês perderam um governante humano, mas eu, o Senhor, continuo governando e reinando sobre todas as coisas. O livro de Isaías, nesse capítulo 6, exatamente quer nos transmitir essa realidade de que muitas vezes vamos nos encontrar em situações caóticas, em situações de temor, em situações de instabilidade, em situações onde parece que as coisas fugiram do controle, mas o Senhor se revela como aquele que tem o controle da vida, como aquele que tem o controle da história, como aquele que tem o controle sobre todas as coisas, como aquele que tem o controle sobre a minha, sobre a sua vida. Então, em tempos talvez semelhantes a esse, de instabilidade econômica, em tempos de caos social, em tempos de dúvidas, em tempo de desânimo, em tempo onde as pessoas parecem ter as suas esperanças subvertidas, Deus se revela a nós dizendo que Ele é aquele que está no trono, Ele é aquele que governa a vida, Ele é aquele que governa a história, é aquele que governa todas as coisas, e que nós podemos confiar neste governo, que nós podemos confiar a nossa vida nas mãos dele. E é interessante que quando ele tem essa visão sobre o Senhor sentado sobre o trono, ele também não só percebe essa revelação, essa revelação da grandeza de Deus, como sendo aquele que governa a história, como aquele sendo que está dizendo para o povo de Deus que o povo de Deus, o povo que tem uma aliança com Deus não está sozinho, o povo que tem uma aliança com Deus não está desamparado, o povo que tem uma aliança com Deus não terá suas esperanças frustradas, o povo que tem uma aliança com Deus poderá confiar no cuidado, na proteção, no amor, na bondade, na fidelidade de Deus. Além desta primeira mensagem, Isaías tem uma outra percepção. Ele tem uma percepção que o trono de Deus é um trono cercado por adoração,
por louvor e por santidade. O verso 2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías percebe que o trono de Deus não é só um lugar aonde Deus governa, da onde Deus exerce o seu governo, mas ele também tem uma percepção de que o trono de Deus é um lugar de santidade, é um lugar cercado por reverência, é um lugar cercado por temor, por adoração, por rendição. Calvert, parafraseando no início do século XX, quando ele estava falando sobre a soberania de Deus, ele faz uma paráfrase de uma fala de um outro filósofo chamado Soren Kierkegaard, onde Kierkegaard afirma, em um dos seus livros, que Deus é o totalmente outro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está para além da compreensão humana. Deus está para além do limite da razão humana. Nós conhecemos de Deus apenas o que Ele quis revelar a nós. E o que nós podemos conhecer de Deus, nós temos 3 vias pelas quais nós temos uma revelação de Deus. A primeira revelação de Deus é a revelação que Ele faz na natureza, é a revelação que Ele faz na criação. Quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para a lua, quando nós olhamos para os mares, para os oceanos, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para a própria existência humana, a ideia é que todas essas coisas que são criadas, e hoje muito mais com o desenvolvimento da ciência, com a tecnologia avançada, onde nós podemos ter satélites para observar a Via Láctea, para observar as galáxias, tudo isso deve nos remeter, deve nos levar à ideia de um Criador, que por trás de toda a criação há um Criador, que por trás de todas as coisas criadas existe alguém que deu start inicial, tem alguém que deu pontapé inicial, alguém que começou todas as coisas. Então esta é a primeira revelação de Deus, essa é a primeira forma pela qual Deus se faz conhecido, se revelando nas coisas que foram criadas. Paulo diz em Romanos 1,18 que os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua soberania como o seu eterno propósito, claramente se fazem conhecidos através das obras da criação. Quando nós olhamos para a criação, nós temos essa primeira revelação de Deus, que Ele se faz conhecido a nós. Depois, na história, nós vamos ter um segundo momento onde Deus se revela. Deus escolhe um homem chamado Abraão, faz-lhe uma promessa de dar-lhe uma descendência. Ele dá essa descendência, que é a comunidade dos hebreus, o povo hebreu, que acaba se tornando escravo no Egito. Depois Deus levanta Moisés séculos mais tarde, muitos séculos mais tarde, para libertar esse povo e se revelar, se fazer conhecido esse povo. E aí Ele dá a sua lei, Ele dá a sua Torá, Ele dá a sua orientação, Ele dá a sua palavra. Aí nós temos essa segunda revelação de Deus, que é a revelação por meio da sua palavra, a revelação por meio das Escrituras, que foram transmitidas primeiramente à comunidade de Israel e depois aos cristãos, mas primeiramente ao povo judeu. Então Deus fez conhecido, ali Ele revelou o seu caráter, ali Ele revelou as suas leis, ali Ele revelou a sua vontade, ali Ele revelou como poderia se construir uma sociedade justa, ali Ele revelou como se poderia construir um mundo, uma sociedade que o dignificasse, que o glorificasse, que o representasse nessa terra. Porém, essa sociedade, esse grupo, os israelitas,
não conseguem cumprir cabalmente as escrituras, as ordens, os mandamentos de Deus. E Deus, ele tinha um plano, que é isso que nós vemos no Novo Testamento, um plano muito maior. Quando Deus disse para Abraão, quando ele chama Abraão e o diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te enviar, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, a frase termina: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus começa o seu propósito com um único povo, que é a comunidade de Israel, mas Deus visa estender essa salvação e esse conhecimento de Deus para todos os povos, e aí ele faz a terceira e maior e mais gloriosa de todas as suas revelações. Ele se revelou em seu Filho, ele se revelou em Jesus de Nazaré. Jesus disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, todo aquele que ouve a Jesus, todo aquele que obedece a Jesus, que segue a Jesus, se tornou participante da glória do Pai, se tornou propriedade do Pai, se tornou filho do eterno Deus. Então Deus se revela, se faz conhecido nessas três dimensões. Porém, isso, o que nós conhecemos de Deus é o que Ele nos revelou, e isso não é a revelação completa de tudo que Ele é, porque não há criatura que possa abarcar, compreender, perscrutar ou tentar entender o Criador que está para além de tudo e de todos. Então, Isaías, ele vê esse Deus em majestade, esse Deus sentado, representado como um rei, sentado sobre o trono. E este é aquele que é santo, 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 que está para além da criação, que está para além do entendimento humano, que diante do seu trono, da sua majestade, todos os seres e toda a criação se prostram e se rendem. E ao olhar para esta cena, ele vê alguns seres espirituais, a qual o texto aqui chama de serafins. Não há uma tradução clara para esta palavra. A única palavra que pode ser traduzida, a palavra saraf em hebraico, é algo ardente, luminoso, brilhante. Então ele via seres que brilhavam muito, que eram como fogo aos seus olhos e que tinham asas. E que mesmo sendo esses seres também tão brilhantes, tão esplendorosos, tão gloriosos, eles não tinham condições de olhar para aquele que estava sentado no trono. Por isso eles cobriam seus pés, cobriam seus rostos, cobriam seu corpo. E isso mostra que a glória de Deus, ela é incompreensível. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos abarcar. Isso mostra que toda a criação, tanto física como espiritual, está rendida, está submetida ao governo desse Deus, desse eterno Criador. E isso, essa visão em si provoca um profundo temor, um profundo pavor, na verdade, no profeta, porque ele começa a dizer: ai de mim, eu vou morrer, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja só, o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento do trono de Deus, o conhecimento da soberania de Deus, produz na criatura temor, medo. Diante da glória do Eterno, ele se rende, ele reconhece as suas misérias,
ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece a dimensão da sua pequenez. Ou seja, ele se vê como alguém que não tem condições de existir diante daquele que tudo é. É interessante notar que, ao ter esse choque, ao enxergar essa realidade, Isaías fala exatamente que o pecado que ele acometia estava atrelado aos seus lábios. Ele fala: eu sou um homem de puros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O texto faz questão de colocar essa nota, que é uma nota tão presente nas Escrituras, né? De como as palavras que nós proferimos, como elas podem nos colocar numa situação de escravidão, numa situação de confusão, numa situação de julgamento. Ele está falando que ele não vai subsistir diante do juízo de Deus, do trono de Deus, por causa das suas palavras. E quantas vezes será que nós já paramos para pensar nas coisas que nós falamos no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, no decorrer da vida? Tiago diz em sua carta que aquele que consegue dominar a sua língua, ele consegue dominar todo o seu corpo. Que aquele que tem controle sobre os seus lábios, que ele sabe o que fala, que tem cuidado com as suas palavras, se tornou alguém amadurecido. Mas na maior parte do tempo, as nossas palavras são exatamente a armadilha que nos enlaça, que nos enreda. E é interessante que isso é tão verdadeiro que o profeta expressa acerca dele mesmo, que o texto diz no verso 6: porém um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que a houvera tirado do altar com uma tenaz, e com essa brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. O que nós então vemos aqui é que a confissão de Isaías foi uma confissão verdadeira. Ele sabia quem ele era. Ele sabia aonde estavam os seus erros. Ele sabia onde estavam as suas falhas. E isso, essa consciência, foi gerada nesse encontro com Deus. O encontro com Deus nos leva à consciência de quem Deus é. E como resultado disso, leva-nos à consciência de quem nós somos. E ele faz uma profunda reflexão. Ele põe o seu coração na balança. Ele avalia a sua vida. E ele se vê em falta. Mas esse texto, ele tem uma nota muito interessante, porque ele começa mostrando Deus sentado sobre o trono como um rei, representado como um rei e juiz sobre o trono, e o rei ele tinha a função de governar, mas os reis da antiguidade também eram juízes, então eles tinham também o papel de julgar, de exercer juízo, de condenar alguém, de absolver alguém. E mesmo esse texto começando com uma nota tão séria, com uma mensagem tão séria sobre o trono de Deus, sobre o Deus que se revela como juiz, como Senhor de toda a terra, aquele que há de julgar a tudo e a todos. Mas nesse momento, esse texto ele faz uma revelação de um outro aspecto do caráter de Deus, que é exatamente a sua misericórdia. Então, no verso 1, temos uma apresentação da glória, da grandeza
da soberania e do juízo de Deus. Nos versos 2 e 3, temos uma visão da santidade de Deus. Mas a partir do verso 6, nós temos uma visão da misericórdia de Deus. Nós temos uma visão da graça de Deus. Deus, Ele nos enxerga diante das nossas misérias, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos temores, e a sua bondade, e a sua misericórdia, e a sua graça, e o seu amor é capaz de nos alcançar no mais profundo abismo da nossa existência. Nesse dia, o Senhor purifica o profeta com fogo. Na nova aliança, Deus nos purifica por meio do sangue de Jesus. Na velha aliança, esse homem é purificado pela brasa do altar do holocausto que é morto para assumir o nosso lugar. E sabe por que ele foi perdoado? E sabe por que essa brasa veio do altar do holocausto? É porque lá onde estava o cordeiro, é lá onde fica o cordeiro que toma o lugar dos homens. Na nova aliança, Jesus é o nosso cordeiro. Jesus é aquele que tomou o nosso lugar. Jesus é aquele que entrou na história para nos trazer salvação, para nos reconectar a Deus, para que nós possamos experimentar uma nova vida, para que nós possamos experimentar salvação, reconstrução, restauração e uma nova realidade sobre nós. E por último, essa experiência do encontro com Deus que o profeta tem, que o marca, trazendo purificação, trazendo temor, trazendo quebrantamento, é uma experiência que leva a uma terceira consciência. Quando toda essa ação se desenvolve na vida do profeta, o verso 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus olha para o seu conselho celeste, provavelmente para esses seres que estavam ali adorando, enchendo o trono de adoração, e ele pergunta: e agora quem irá nos representar nesse mundo? Quem irá fazer conhecido a minha glória, o meu poder, a minha autoridade, a minha santidade, o meu juízo, mas também a minha misericórdia, a minha graça e o meu amor? E aí o texto diz, na parte B, então ele diz: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ter uma experiência de um encontro profundo com Deus, onde ele enxerga a grandeza, a majestade, o juízo de Deus, a santidade de Deus, mas também experimenta um encontro com a misericórdia, com a graça, com o perdão. O profeta que se vê como alguém que não tinha merecimento, que diante dessa experiência ele achou que não poderia viver por ver a santidade de Deus, ele foi novamente colocado em um estado de justiça, ele foi colocado novamente em um estado de santidade, ele foi reconstruído, e isso gerou nele a consciência da missão, de que assim como ele teve uma experiência de um encontro com Deus, e esse encontro foi transformador sobre a sua vida, ele queria ser esse instrumento para anunciar os decretos, os desígnios do Eterno no meio do seu povo. O verdadeiro encontro com Deus, ele nos leva a essas três consciências: a consciência de quem Deus é, a consciência de quem nós somos e a consciência da missão. E aí você vê que a partir de então, Deus envia Isaías para que ele pudesse profetizar, anunciar a palavra do Senhor.
no meio de Judá, em Jerusalém, e conforme você vai vendo no livro, você vai vendo profecias sobre as nações. Ele é o profeta que tem uma visão do Messias. De todos os profetas do Antigo Testamento, somente Isaías ele tem essa visão do Messias. Quando você lê os cânticos do servo, ele tem uma visão onde ele vê o servo Messias, sendo desfigurado, sofrendo, sendo maltratado, sofrendo escárnio. Deus pode nos levantar para realizarmos coisas grandiosas em nosso meio, no meio da nossa família, no meio da nossa vizinhança, no meio da nossa sociedade. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus quer fazer conhecido o seu reino e manifestar a sua glória nesse mundo. E Ele busca pessoas que queiram viver essa experiência, uma experiência de encontro, uma experiência de poder, uma experiência de vida, uma experiência transformadora, mas que também possa se levantar para servirem ao Senhor nesse mundo, para serem instrumentos do seu reino nessa sociedade. Que nós possamos refletir sobre essas verdades, que a consciência da palavra, a consciência de quem Deus é, a consciência de quem nós somos e a consciência da missão possa aflorar em nossos corações. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a orar comigo. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, queremos te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua soberania, Senhor. Queremos te louvar porque tu és único, tu és santo, e não há outro como tu, não há outro semelhante a ti. Tu és aquele que reinas e que governa todas as coisas. Ó Pai, os líderes, os governantes podem perder o controle. Nossa vida pode muitas vezes sair fora do nosso controle, mas nós podemos descansar em Ti, porque nós sabemos que Tu ainda mantém o controle da história, o controle das nossas vidas em Tuas mãos, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Teu propósito. Senhor, nós Te agradecemos e peço, Senhor, que o Senhor possa levantar homens, mulheres, jovens, crianças, como servos, como embaixadores teus, do teu reino. Que essa consciência da missão de te servir e de manifestar o teu reino nesse mundo possa aflorar em cada coração. Oramos a Ti em nome de Jesus.